Aqui, Diniz, boa noite. Boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esporte. Além da avaliação da partida de hoje, com esse 0-0, eu queria saber como é que você encara esse momento de pressão. Uma parte da torcida hoje vaiano, chegou a gritos de burro, pedindo a sua demissão. Como é que você encara esse momento, né, diante da torcida do Vasco? Você já trouxe alguns elogios para recuperar essa confiança do torcedor sobre o momento do Vasco daqui para frente na temporada. Obrigado, Diniz. Primeiramente, boa noite. Para recuperar a confiança da torcida, tem que ganhar o jogo. Não tem outra coisa. A torcida está no direito de vaiar, tem que saber aceitar a crítica da torcida. A torcida de mim só vai receber elogio. Não tem nada, a torcida do Vasco é fantástica. Não tem nada. E vaiou merecidamente. A gente tinha que produzir mais, a gente tinha que ganhar o jogo e produzir mais, ter mais inspiração. Daqui a gente fez uma partida péssima. Não é questão não é essa. A gente teve 2 bolas na trave, teve um pênalti perdido, teve um outro pênalti não marcado, finalizamos 26 vezes, mas não foi o suficiente. A gente tinha que ter tido mais inspiração e ter vencido o jogo. Alô, Diniz, Danilo do Expresso 423, boa noite. Sobre as mudanças no final da partida, especialmente a saída do Rojas, que foi aplaudido pela torcida. A escolha da saída dele foi por uma questão física, porque ele vinha fazendo uma boa partida, dinâmica, até chute de fora da área, e a entrada do David, que eu acho que das entradas foi o que mais apresentou uma disposição ali. O que a gente pode esperar do David, que está ganhando espaço com você, ele em outros jogos não entrou? Obrigado. O David, na realidade, nos treinamentos, ele começou a mostrar melhoria. É um jogador, já falei mais de uma vez, que eu gosto, e de fato ele entrou muito bem hoje. E o Rojas era um dos jogadores que estava também um tempo sem jogar, e foi uma questão física mesmo. Tá? A gente não sabe se ele vai jogar ou não na quinta-feira, mas então a gente tem que pensar no jogo da Chapecoense também. Boa noite, Diniz, Amadeu, dos canais Na Torcida Vascaínos e Boteco do Amadeu Vasco. Diniz, o Vasco teve maior posse de bola, maiores finalizações em direção ao gol, maiores chances claras na direção do gol. Qual é essa dificuldade que, quando chega no último terço do campo, de acertar o gol mesmo, a rede, a bola entrar? E uma outra pergunta, se você me permitir, dos 4 pilares que existem dentro do futebol, tático, técnico, físico e mental, os jogadores estão tendo algum problema nessas áreas? Tem como ajustar isso? O mental do Vasco está sendo afetado por esses jogos não muito assertivos, né, com vitórias, como você relatou muito bem, as coisas só vão acalmar com vitórias. Tem esses pilares serem ajustados? Boa noite. Deus sempre tem que ser ajustado, mas eu acho que se pegar só a temporada, final da temporada para cá, como já disse, a gente terminou bem o ano, os 4 últimos jogos. A gente fez um bom jogo do Maricá, mesmo com um jogador a menos. Contra o Nova Iguaçu jogou com o time totalmente modificado. Lá contra o Boa Vista foi ok. Fizemos uma partida horrorosa contra o Flamengo, no primeiro tempo, horrível, né? E contra o Mirassol a gente fez um bom jogo. Foi um jogo equilibrado, a gente teve chance de ganhar, chance de perder como perdeu ou de empatar, mas foi um jogo equilibrado que o time teve uma postura decente. Hoje, com as mudanças que a gente promoveu, a entrada do Brenner, para ver como é que no treinamento foi bem, mas ver como é que ele ia se sentir no jogo, do próprio René trouxe depois, o Rojas que está chegando agora. E uma coisa que a gente ainda vai se adaptar aos poucos é a perda do Ryan. Porque se a gente avaliar, o Ryan fazendo o que ele estava fazendo no ano passado, mas a tendência é que ele ia fazer mais coisas esse ano, a gente teria uma situação mais tranquila em termos de resultado. Isso é um fato que a gente não pode negar. E a gente agora vai se ajustar sem a presença do Ryan. Mas está chegando gente, a gente tem que treinar, tem que melhorar, mas é questão de tempo. Hoje era um jogo que, naturalmente, pelo que aconteceu no jogo, era um jogo de vitória. Era um jogo, o Vasco não foi brilhante, mas era um jogo, pelo que produziu, era para vencer o jogo, pelo menos de 2-0. Diniz, boa noite. Rodrigo Crevellari, do podcast Cruz Maltino. Eu queria uma avaliação sua, claro, diante das estreias de hoje, tanto do Brenner quanto do Inestrosa, o Marino, né, que ele quer ser chamado Marino, como sempre foi, e tanto na imprensa local quanto na imprensa internacional está falando muito sobre a chegada de 2 jogadores do Vasco, Cuiabano e Spinelli. E agora também, na imprensa internacional, surgiu o nome do Souza, né, o volante do Racing. Algo de verdade sobre o Souza, e claro, o
Cuiabano e também o Spinelli. Eu não vou comentar sobre os nomes no mercado, mas a gente está trabalhando internamente para reforçar de maneira pontual e com bastante critério. Em relação, você perguntou sobre as estreias, né? Eu acho que assim, era esperado, o Brenner e o Rinestrosa, tanto um quanto o outro, já faz tempo que não joga, eles chegaram, se colocaram à disposição no treinamento, eu achei que era ok. E eu acho que são jogadores que têm muita qualidade e a gente espera que rapidamente eles consigam entrar na melhor forma. Mas de qualquer jeito foi bom eles poderem ter estreado, sentir essa atmosfera de São Januário, o gramado que eles vão jogar muitas vezes, e a gente vai, a tendência de melhora para os dois. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu queria te pedir uma explicação sobre uma situação específica. No primeiro tempo, em muitos momentos, nós vimos o Puma do lado do Brenner, praticamente como um segundo atacante, outras vezes o Piton, em alguns momentos os dois laterais dentro da área, fazendo com que os zagueiros abrissem bastante, como laterais, para cruzar a bola e tendo só os volantes na entrada da área, né, para um possível contra-ataque. Eu queria te perguntar, você acha que vale a pena o risco de tomar um contra-ataque e ter uma defesa tão exposta, tão aberta, para uma jogada em que os zagueiros cruzam essa bola de forma antecipada e que muitas vezes acaba não dando certo? E, se me permite, você muitas vezes fala em coletiva que o time, quanto mais organizado ele tiver, ele está mais próximo de fazer o gol. O Vasco terminou o final atacando, mas desorganizado. Você acha que o time do Vasco terminou desorganizado com as mudanças que você fez no segundo tempo? Obrigado. Eu acho que terminou mais organizado pelo afã de fazer o gol. Obviamente tem um pouco a ver com as mudanças, mas quando se arrisca a fazer o gol, por exemplo, uma chance clara que a gente teve foi um cruzamento do Andrés quando ele estava de lateral. Foi o cruzamento que ele acertou. E quase que o Cuesta fez o gol. Então as mudanças tiveram efeito positivo. Obviamente que você corre um risco que não precisava ficar desorganizado, porque é onde tem o problema dos contra-ataques, na posição dos volantes. Eu não mexi nos volantes nesse jogo. Se o Coutinho estivesse jogando, talvez teria colocado ele de 8, como ele terminou algumas vezes. E esse cruzamento que você está falando do zagueiro, você pegar contra o Bahia, quem cruzou a bola para o Coutinho foi o Cuesta. Teve outros gols que a gente fez também de cruzamento de zagueiro. Quando um time joga com a linha muito baixa, para você conseguir criar mais situações de gol, os zagueiros acabam colocando o pé dentro do campo adversário. No primeiro tempo a gente não teve quase problema de contra-ataque. Tem um pouco a ver com as mexidas ali no final do jogo, e foi mais no final do jogo que a gente ficou desorganizado, mas um pouco mais pelo afã, e o Barros e o Tietchan ali saíram um pouco da posição. Então a gente não foi por conta só das mexidas. As mexidas não afetou muito no andamento do time. A gente podia ficar um pouco mais vulnerável aqui do lado do Piton, e o Andrés conseguiu cumprir bem a função. Outra pergunta, qual que foi? Não, isso, cruzamento é a questão do time estar exposto. Sim, vale a pena tá estar bom. exposto. Obrigado. Diniz, você sabe que geralmente eu sou muito objetivo nas perguntas, mas eu queria que você falasse dessa situação que te colocaram nos últimos dias de não ter tratado bem os jogadores. Isso é um ponto que eu queria ouvir de você, depois de tudo, amadurecendo tudo isso, como que você está com essa sensação. E a segunda, Saldívia, aconteceu alguma coisa com ele lá no jogo de Mirassol? Não, o Saldívia na realidade teve um problema estomacal, ele ficou sem treinar. O Robert também, o Léo Jardim teve contra o Boa Vista, o Pitol também sentiu contra o Boa Vista. E a gente achou melhor não arriscar, porque assim, a gente já trouxe o Robert nessa situação e o Robert jogou só meio tempo. Então foi uma questão, amanhã, próximo jogo provavelmente vai estar ok o Saldívia. Então foi uma questão médica mesmo. Em relação àquilo que aconteceu, eu vou falar para você o seguinte, eu tenho já de treinador 16 anos. E a minha vida foi uma vida, até eu joguei futebol para aprender a ser técnico, costumo dizer isso. E eu sou o cara que eu me entrego completamente para ajudar os jogadores. Então, da minha parte, não tem falta de respeito. De maneira alguma. Tanto é que os jogadores que trabalham comigo, quase todos querem trabalhar de novo. E até aqueles que não trabalharam, quando eu ligo, têm vontade de trabalhar, porque sabe, a notícia verdadeira, ela corre entre os jogadores. Os jogadores melhoram, quase que na sua maioria. Então, a vida de entrega, não tem assim o lance em si, depois eu vi o lance. Se eu pudesse, com a presença das câmeras, ter percebido aquilo e se eu tivesse tido ali uma esperteza de perceber aquilo, talvez eu não tivesse feito. Esse foi o meu erro ali, mas não do erro das coisas que eu falei, como eu trato o jogador.
A maneira que eu tenho de ajudar os jogadores, a cobrança que eu faço é um dos pilares de eu conseguir ajudar os jogadores. E eles sabem disso. É uma coisa amorosa. Muito diferente das pessoas que fazem a crítica, que estão mais interessados, não têm interesse nenhum em ajudar o jogador. Exemplos são fartos. Então as pessoas querem pegar uma situação e criar um monstro, uma mentira, porque é uma mentira. O que é respeitar o jogador? Respeitar o jogador é fazer, para usar um exemplo aqui do Vasco, que aconteceu com o Ryan. Quando o Corinthians tentaram fazer a mesma coisa com o Ryan, que eu cobri ele de uma maneira mais enérgica, mas cobri muitas vezes o Ryan de maneira enérgica. Quando ganha, como foi contra o Fortaleza e outras situações, não tem questionamento. As pessoas estão focadas no resultado do jogo. O foco meu não é no resultado do jogo, é fazer as coisas direito e procurar ajudar os jogadores. Aí o Ryan foi questionado, eu falei, não, ele é igual um pai para mim. Eu não vou deixar. E o Ryan, quando saiu daqui, eu tive no casamento dele, a mãe e o pai me encontraram, e a mãe chorando, eu falei assim, eu agradeço, você mudou a vida da nossa família. E um dos pilares é a maneira como eu abordo o jogador. Que eu não tenho receio, eu não tenho medo de abordar o jogador. E o jogador sabe que aquilo é para o bem dele. E não é um papel difícil, não é um papel para qualquer um. Então eu me exponho em favor do jogador. Então eu não vou trocar uma crítica das pessoas fazerem, muitas vezes com malícia, com maldade, por receber um carinho como eu recebi. Então assim, o meu interesse é no ambiente interno. A justiça ela é feita internamente. Agora, o que as pessoas elas imaginam e a maneira como elas fazem as críticas tem mais a ver com elas do que aquilo que está acontecendo internamente e principalmente sobre aquilo que é o respeito com o jogador. Respeito ao jogador eu tenho, mas no máximo, o nível máximo e de entrega. Eu trato os jogadores, se fosse meu filho, eu cobraria do jeito que eu cobrei. Então, esse é o maior elogio que eu posso ter para os jogadores. Eu cobro os jogadores como cobro meus próprios filhos. E eu me entrego para que os jogadores consigam ter uma vida melhor, como eu ofereço para os meus próprios filhos. E por isso os jogadores respondem bem. Se você pegar do ano passado para cá, esses jogadores que vieram para cá, todos melhoraram. O Paulo Henrique, com 5 meses, foi para a seleção. O Ryan valia 10 milhões, foi vendido por quase 40. O Cuesta estava esquecido lá na Turquia, voltou para cá e retornou à seleção. O Andrés Gomes não jogava na França. Quando jogava era 5, 10 minutos. Hoje é um jogador que ganhou protagonismo no Vasco, conhecido nacionalmente. O Barros estava no América, estava jogando no Amazonas, depois da América de Mineiro, virou titular do Vasco. O Nuno fez 11 gols na temporada. E todos eles melhoraram. O Léo Jardim é um goleiro que sai mais do gol, um goleiro que melhorou com os pés, melhorou nas antecipações, nas coberturas do zagueiro. Todo mundo melhorou. Então, assim, falar disso é uma coisa, e tudo bem, as pessoas têm a liberdade, mas tem uma má vontade de perceber o todo, de perceber a verdade, de investigar a verdade. Isso aí é a matriz central do meu trabalho, ajudar os jogadores, de gostar, de amar aquilo que é o jogador, de poder se entregar para que eles tenham uma boa vida. E eu tenho consciência plena disso, plena. Ajuste a gente sempre tem que fazer. Mas eu sou um cara que me dedico integralmente para que os jogadores consigam ter uma vida digna e um futuro positivo. Diniz, boa noite, Thiago Tostes. No olhos frios da estatística, menos de 50% de aproveitamento. Né? Por que está faltando para um aproveitamento ficar melhor, os jogadores seminarem melhor o que você quer passar? E outra coisa, o Vasco está com 2 competições simultâneas, o Carioca e o Brasileiro. Vai priorizar alguma competição? A gente não está priorizando. Obviamente que nesse começo de temporada a gente tem conseguido rodar um pouco os jogadores que a gente acha necessário, mas a gente não está priorizando, está procurando colocar o melhor time para jogar cada jogo. E o que está faltando é a gente ser mais assertivo, porque os jogos têm histórias diferentes. No jogo de hoje a gente teve muita possibilidade, tivemos 2 bolas na trave, teve um pênalti, teve muito volume e faltou inspiração para a gente ganhar o jogo de hoje. Outros jogos tiveram outros problemas, mas hoje especificamente faltou inspiração. Boa noite, Fernando Diniz. Aqui é Tim Homer do canal Oswaldo Cruz Maltino, juntamente com o Rádio Conexão Total. Fernando Diniz, os jogadores que você ligou, trouxe para o Vasco, Marino e Brenner, creio que a sua intenção é criar o esquema de jogo para que eles possam desenvolver a sua forma tática. Caso não dê certo o jogo tático com eles,
Você pretende mudar a sua forma tática de jogar com adversários que jogam em linha alta, pressionando o Vasco na zaga, ou o esquema que você monta é aquele e não tem pretensão de mudar de forma alguma? Boa noite, obrigado. Boa noite. O esquema muda sempre, a maneira de jogar muda muito. O ano passado, nós jogamos aqui com bola longa, quase que toda a minha passagem. Muitos de vocês falaram assim, esse é o Vasco é o time que menos Diniz de todos os times que eu dirigi. Só quem não quer ver, pô. Agora, assim, a gente agora está melhorando a saída. Né? Nós erramos, mas a gente erra para ir consertando. Não tem uma coisa que você vai fazer, você vai sair jogando, uma hora vai errar. Nós erramos aquela saída, era uma saída de quando a gente tomou o gol do Mirassol, uma saída de fácil correção. E o nosso gol também, a gente roubou uma bola na saída do Mirassol. Os times que se propõem a jogar, uma hora vai errar. A gente roubou mais bola do Mirassol do que o Mirassol roubou bola nossa. A gente saiu várias vezes contra o Mirassol de maneira limpa. Só que ficou registrado a bola que a gente perdeu e tomou o gol. O time está evoluindo na saída. E o time vai sair, o time vai ter que ficar inteligente e saber sair mais curto, sair mais longo, com a bola média. O time sai. É um rótulo que criam que não confere muitas vezes a realidade. Contra o Flamengo a gente variou também. Saiu curto, saiu longo. Depende muito do que a partida pedir e de como o time estiver sentindo no campo. Existe uma tendência natural com os treinamentos e com os jogos acontecendo do time dominar mais essa primeira fase de construção, que é essa saída do goleiro, que todo mundo fala. Que a gente faz muito gol saída do goleiro. É que eu sempre falo para vocês o seguinte, quando toma o gol, a gente perde a bola e sai o gol. É que quando você faz o gol, a bola sai dali e demora, às vezes 30, 40 segundos para sair o gol. E aí ela não é noticiada. Porque demora para sair. Só é noticiado quando você toma o gol. Então, assim, é uma coisa que a gente vai treinar para que a gente seja mais efetivo, que a gente erre ainda menos na saída e seja mais eficiente para poder fazer gols com esse recurso quando a gente utilizá-lo. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Boa noite. Dentro do que você estava falando algumas respostas atrás, da relação, das relações construídas, enfim, da sua personalidade, como é para você como treinador, assim, em alguns momentos como o de hoje, que você tem um jogador como o Piton, que é um jogador que já foi muito importante para o Vasco em outros momentos, que passou por uma lesão difícil no ano passado, mas que está ouvindo a torcida gritar, pedindo a saída, está sendo vaiado, enfim, você precisa fazer a substituição, em paralelo a isso tudo, um outro jogador chegando também para a posição. Queria que você pudesse falar um pouquinho do Piton, mas também sobre administrar essa situação. Eu acho que jogar em time grande é isso. O Piton é um jogador que vai amadurecendo, é um jogador muito técnico, é um jogador que tem mais muita assistência aqui no Vasco para gol, que foi muito importante em muitos momentos. E quando a gente erra, e time grande é isso, e você é criticado, ele foi criticado hoje, eu fui criticado também, fui chamado de burro, a gente tem que saber aceitar, administrar isso, é aí amadurecendo, e saber que é isso mesmo, jogar em time grande é isso, a torcida ela vem no estádio para poder aplaudir, para poder vaiar, para poder extravasar. A gente está aqui para poder entregar um serviço de qualidade para o torcedor. Então, o Piton, eu tenho certeza que ele está amadurecendo com as coisas que estão acontecendo. E eu espero que na próxima oportunidade ele consiga ter mais brilho, mas é um cara que trabalha todo dia, é uma das pessoas que tem uma identificação com o grupo e com o Vasco muito alta. E chegar jogador para a posição é normal, a gente precisa reforçar e se chegar o jogador para a posição, vai disputar a posição e vai jogar o melhor. Boa noite, Diniz. Brian Lucas, do Colina 1927. Eu queria perguntar sobre o planejamento da lateral esquerda agora. Saiu notícias, né, que o Vasco fechou com o Cuiabano, é um jogador que o Vasco está fazendo um grande esforço para trazer. E o Vasco tem no elenco o Piton e o Vitor Luiz. Eu queria saber como fica o planejamento com esses três laterais e o João Vitor também jogando na lateral. O Vasco vem tendo bastantes opções e pelo investimento que fez no Cuiabano, parece ser um jogador que chega para ajudar, né, bastante, ser, quem sabe, um titular. Eu queria saber como fica o planejamento com esses três laterais, 4 no caso. Hoje vão disputar a posição e vai jogar o melhor. É sempre bom ter no elenco um jogador de qualidade. Se confirmar a vinda de um jogador como o Cuiabano, é um ganho muito grande para o Vasco. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos.